Fiéis, estava vendo aqui o que o Rica Perrone falou depois de ver a mídia puxando o saco do Flamengo de forma inacreditável, mas assim, lógico que a gente já está acostumado com isso, né? Não querendo nos fazer de coitadinho, que o Corinthians é coitadinho, não, o Corinthians tem uma influência muito grande na mídia também, a mídia também, em vários momentos, puxa o saco do Corinthians, isso é normal, vai puxar mais o saco, se a fase for ruim, ou bater mais. O único time que não acontece isso é o Flamengo. Na fase ruim, na fase boa, o time é elogiado e exaltado, né, de forma até constrangedora. E a gente vai ver o desabafo do Rica aqui, ó, sobre isso. Rede Globo ontem terminou uma vitória do São Paulo contra o Flamengo no Morumbi. A Rede Globo manchetou ontem, em todas as suas mídias, a derrota do Flamengo, o tropeço do Flamengo para o São Paulo, tricampeão mundial no Morumbi. Cara, nem se você for um flamenguista imbecil, cego, surdo, mudo e burro, você pode concordar com isso. A capa constrangedora da nossa querida... Imaginem o Corinthians ganhando do Flamengo na Neoquímica Arena e a imprensa tratando isso como um tropeço do Flamengo. Imaginem como você se sentiria. E a gente tem que ficar, não é esperto, né? É só se preparar para isso. Porque a gente estando esperto ou não, isso vai acontecer no jogo contra o Corinthians. Se o Corinthians for campeão ou se o Flamengo for campeão. Vai ser, durante a transmissão vai ser insuportável. Eu tava vendo, inclusive, vou deixar ele falar aqui, tá? Só para falar aqui uma coisa, um detalhe. Eu tava vendo o jogo entre Flamengo e Vasco, agora o último jogo, que o Vasco tinha o jogador expulso. E é óbvio que o Vasco ia se defender, cara. No Maracanã tava 0-0, acho que o jogo. E o Vilani se rendeu também ao sistema da Globo. Nossa, que atropelo. É constrangedor o time do o Flamengo tá engolindo o Vasco. É um atropelo, é um amasso, é um treino. Sabe aquela coisa sempre muito exacerbada, velho. E o Vasco tava com um a menos, meu irmão. E o Flamengo tem mais qualidade que o Vasco, é óbvio. Mas sabe aquela coisa de tentar de qualquer maneira engrandecer e quando perde não sabe dizer que o outro time teve mérito, mesmo que esteja jogando em casa? A Globo.com, constrangedora. São Paulo vence um grande jogo no Morumbi ontem contra o Flamengo. O São Paulo é um clube tão grande quanto o Flamengo. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Até o próprio flamenguista, acho que ele concorda que nós não estamos falando de time um pequeno e um grande. Estamos falando de dois times gigantes. Talvez até o São Paulo seja maior do que o Flamengo. Termina o jogo, a capa da Globo.com, ontem eu botei isso no meu Instagram, ela repercutia as 3 primeiras manchetes, como é que o Flamengo perdeu o jogo para o São Paulo. Aí vocês querem ser levados a sério. Aí vocês querem que o torcedor não fique puto. Aí você quer que o seu repórter não seja hostilizado pelo torcedor quando ele está no estádio escrito GR. Desculpa, vocês brincam. Vocês são ignorantes, vocês são imbecil, vocês são incompetentes, vocês têm lado, vocês defendem clube de futebol, vocês fazem tudo pela audiência. É isso que vocês fazem. Entendeu? Se o Palmeiras fosse campeão da Libertadores, eu não duvido que a manchete na noite do jogo fosse como é que o Flamengo perdeu a Libertadores. Porque, cara, sempre foi a favor dos times que dão mais audiência. Mas chegou num ponto nesse momento que tá constrangedor. Tá constrangedor. É vergonhoso pegar um crachá de esporte da Globo e apresentar. Porra, Rede Globo hoje narra, comenta e noticia e mancheta para a torcida do Flamengo. E depois ela discute futebol. Ontem à noite foi com... Ela ajuda a torcida do Flamengo a ser lunática. Conheço muito cara, pô, gente boa pra caramba, que é flamenguista e assim, o cara parece um ator que vai assumir o personagem. E esse personagem não tem nada a ver com ele. Quando fala sobre o Flamengo, quando o assunto é Flamengo, o cara sai da realidade, vai para outro plano, entendeu? E aí não quero dizer que o Flamengo não esteja vivendo um momento diferente, tá? Mas isso é até na época que o Flamengo não era nada. O Flamengo tava disputando nada, tava brigando para não cair, tava no meio da tabela, tava aquela situação. Era desse jeito já. Tá? Constrangedor. Jamais São Paulo e Flamengo no Morumbi é uma derrota do Flamengo antes de ser uma vitória do São Paulo. Como jamais no Maracanã é uma derrota do São Paulo antes de ser uma vitória do Flamengo. Só que, infelizmente, os estagiários da Globo, que paga muito pouco, porque não tem condição mais de bancar, então ela paga mal, acaba pegando profissionais do nível que faz essa pataquada que fez ontem, né, colocando a derrota do Flamengo como prioridade. A mesma coisa que se eu chegasse aqui hoje e passasse 15 minutos falando do Cruzeiro e não falasse da vitória do Botafogo. Você, botafoguense, se sente como? Você fala assim, pô, o Rica tá me chamando de palhaço. Meu time faz 4-0, o comentário do cara inteiro sobre o Cruzeiro, você se sentiu palhaço. Você fala, esse cara não é sério, esse cara não me respeita. É a mesma coisa. Então tá aqui, falei aqui o tempo do Botafogo, falei o tempo do Cruzeiro, tem que olhar pelos dois pontos de vista, pelos dois ângulos, são dois times gigantes, os dois têm que ser analisados. Constrangedor o que aconteceu ontem,
só para registrar. Cara, eu tava conversando ontem com o paparazzo no final do jogo, e é muito louco, né, cara? E hoje eu tava falando com um amigo no Instagram, a visão do flamenguista, ela virou. E aí vem o negócio da Globo.com que eu falei. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A Globo potencializa uma loucura que já existe. Mas acho que quem criou isso foi justamente ela, que inventou essa loucura e esse megocentrismo, né, que as pessoas falam. Que é a contribuição que a mídia dá para isso. Né? A imprensa colabora para que as pessoas vejam dessa maneira. O Flamengo deu 2 gols para o São Paulo. O gol que o Flamengo fez no São Paulo não teve defesa do São Paulo falhando? Aí o Flamengo perde, é o juiz. Quando o Flamengo não perde, quando o Flamengo empata, foi falha individual de um jogador do Flamengo. Quando não, é o juiz. O Flamengo nunca perde. Quando ele perde para ele mesmo. Não tem um adversário do outro lado. E a imprensa sustenta isso. E aí vou fazer até uma meia-culpa aqui, porque a gente tem essa mania, não é só flamenguista. Nesse caso aqui não é só flamenguista, porque a gente tem a mania de nunca admitir que o adversário foi melhor. Que a gente pode perder um jogo, que o nosso time não é o melhor time. A gente tem esse defeito, né? Principalmente depois do jogo. O jogo acaba, cara, o que tem de gente desabafando aí, enlouquecendo, muitos, a maioria deles, só para fazer mídia, né? Só para ganhar clique mesmo. Faz parte também, faz parte do jogo. E outras pessoas por realmente acreditar que o seu time... Agora, é diferente do seu time. Pô, não jogou nada, absolutamente nada no jogo. Então, a postura do time foi totalmente ridícula, o time não teve raça no jogo, enfim. Tem uma diferença muito grande de equipes que não tem diferença muito grande tecnicamente. Mas quando é uma derrota, um jogo, cara, a gente tem que tratar de forma, às vezes, normal. Quando a gente foi lá, perdeu para o Internacional, na casa do Internacional. Quando a gente foi lá, perdeu para o Flamengo no Maracanã. Ou até mesmo perdeu em casa. Mas dependendo do jogo, é normal, faz parte, é futebol. Né? O que a gente não aceita muitas vezes é falta de postura. Mas a gente tem essa mania de não aceitar uma derrota normal, um resultado. É achar que tudo isso é tropeço, tudo é falha do nosso time e é mérito do nosso time. Nosso time fez um gol, a defesa do adversário não pode ser criticada, tem que ser elogiado o nosso time, nosso ataque. A gente tomou um gol, o ataque adversário não pode ser elogiado, só a nossa defesa que tem que ser criticada. A gente tem muita culpa nisso aí. O flamenguista ele é potencializado, a mídia potencializa ainda mais isso daí, então fica mais evidente aí, né, em relação a eles. O torcedor, coitado, ele fica lendo aquilo o dia inteiro, vendo o influenciador de clube falar, e ainda lê na imprensa convencional esse tipo de absurdo, ele entra na cabeça dele e fala assim, bom, então deixa eu entender. Então o Flamengo, ele perdeu para o Grêmio em Porto Alegre, por exemplo, não é porque o Grêmio é o Grêmio, não é porque teve um adversário do outro jogo que jogou muita bola, que é o Grêmio, um grande clube e tal, não. Ele perdeu porque o Léo Pereira hoje... Léo Pereira. Mas quanto foi o jogo? Foi 3-1 pro Grêmio. Léo Pereira falou em um gol. Mas se não é aquele gol, certeza que o Flamengo ganhava. Cara, desculpa, mas ficou uma coisa insustentável. Então, assim... Cara, e assim, pra ser justo, não é o Flamengo, tá? Desde que os influenciadores começaram a entrar na mente dos torcedores, o torcedor só vê o jogo de futebol e só vê futebol pelo ponto de vista do time dele. Então ficou insuportável discutir futebol. Insuportável. Se eu pudesse, eu falei isso aqui outras vezes, estou falando de verdade, estou de sacanagem. Se eu pudesse trocar de carreira para ganhar a mesma coisa, seguramente eu já teria feito. É insuportável discutir futebol no Brasil. Primeiro, o que está em torno é extremamente desqualificado e, com todo respeito, eu sei que eu sou um cara qualificado, eu sei que eu sou bom no que eu faço, mas o entorno é desqualificado e as pessoas não separam mais, elas ouvem todo mundo. Então, se amanhã eu faço um canal do Cruzeiro e começo a falar qualquer merda, vai ter um monte de gente me ouvindo. E não importa de onde eu vim, quem eu sou, o que eu estudei, o que eu conheço, o que eu não conheço. Se eu falar bem, todo mundo compra. Foda-se. E aí eu invento a merda que eu quiser. E aí... É isso aí. Eu perdi muitas vezes. Fiz vídeo desabafando contra o time, falando mal do Depay, em algum momento falando mal do Yuri Alberto, outro momento criticando o Garro, ou então o técnico. E recebi críticas porque estava criticando os jogadores, porque não pode. Porque tem que colocar a culpa em todo o resto, menos nos protegidos, né? Alguns jogadores são protegidos. Como se eu fosse menos corintiano porque eu estou criticando o jogador do Corinthians, que geralmente a mídia defende. E aí, em vários vídeos desse, eu via lá, menos 1 inscrito, menos 2 inscritos. Só que viam mais, geralmente, menos 2 inscritos, vinha 5, 6, 7, 8, 10 inscritos, mais do que isso. Mas sempre tem uns que saem, os que ficam revoltadinhos com você, criticando alguma coisa porque você tem a sua opinião. Porque você não vai simplesmente na onda de todo mundo falar o que todo mundo está falando.
entendeu? Tem muito isso também, cara. A torcida se acostumou com babação de ovo, e não com a verdade, muitas vezes. E às vezes você não tá falando a verdade, às vezes é só a sua opinião mesmo. Você pode ter errado. E a pessoa que ele criticou tá certa. Mas é a sua opinião. E aí vocês podem, sim, discordar, né? Faz parte. O torcedor vai consumindo aquilo. Ah, e o Cruzeiro só perdeu pro Galo por causa do árbitro. Porque eu não posso, como influenciador do Cruzeiro, dizer que o Galo foi melhor do que o Cruzeiro. Se eu falar isso, eu desagrado meu público. Eu não posso dizer, eu como influenciador do Flamengo, eu não posso dizer pro torcedor do Flamengo, porque eu vou perder meu público. Eu não posso dizer pro Flamengo e falar, gente, olha só, o adversário foi melhor que a gente. Nem fudendo. Eu preciso achar um vilão para dizer para ele, olha que absurdo que aconteceu, alguém venceu o nosso poderoso Flamengo. E o torcedor comprou isso. Então virou insuportável. Não tem... É diferente, por exemplo, da situação agora que o Corinthians passou, né? Tava vencendo o jogo. Caraca, velho, deu um branco agora. O que o Corinthians jogou, velho? A Bahia. E o árbitro dá uma falta daquela que inexistiu. A falta foi do jogador do Bahia. Era para ter vencido o jogo. O Corinthians jogou o melhor jogo todo. Isso é diferente. E a gente vê aqui descer a linha no árbitro. É diferente daquele jogo contra o Internacional, fora de casa, que o árbitro deu um lateral pro Internacional depois do jogo ter acabado já. Do tempo ter esgotado. Do acréscimo do tempo, do acréscimo ter esgotado. E o árbitro deixou o Internacional bater o lateral, do lateral saiu um pênalti. Ou saiu o gol do Inter, nem lembro. Só sei que saiu no último minuto do segundo, porque o árbitro deixou aquele lateral, não é nem escanteio nem falta. No campo de ataque, ele não era nem tão perto, né? Enfim. Agora a gente vai ver aqui, ó, o que o Kroos falou nesse trecho, pessoal. Falando aqui, olha isso aqui. Sobre a contratação do... Eu já gostei muito desse corte aqui. Contratação do Paquetá pelo Flamengo, que inclusive o Rizek, né? O corintiano Rizek, que faz o que muitas pessoas fazem, como eu vejo várias vezes. Eu acho que o Calçade também faz isso. O Calçade, acredito ser corintiano, já entregaram várias vezes. E vários outros influenciadores, cara, corintianos, que batem no Corinthians na mídia para poder ficar bem com a turminha que é anti-Corinthians na mídia. Para dizer, o Kroos vai falar isso aqui, mas eu sempre percebi isso e eu acho que vocês também já perceberam isso. Rizek falou, o André Rizek. Rizek é aquele jornalista que quer pagar de corintiano, só que é imparcial. Esse é o piote. É o jornalista que paga de corintiano imparcial. Sabe por quê? Porque ele chega lá na empresinha dele, corporativista, e aí ele fica criticando o Corinthians num total foda-se, pros amiguinhos jornalistas dele olhar pra ele e dizer, nossa, como ele é imparcial. Ele é super corintiano, mas ele critica, né? A gente já tá acostumado com esse cara falando esse monte de bobagem, uma atrás da outra. Ele disse que o Paquetá chegando, ao Cap, no Brasil, vai ser o cara mais impactante do Brasil chegando. Vai ser o maior jogador chegando. Aí, capitão, eu te pergunto, nós temos no Brasil hoje, não só o Memphis, né? Porque a gente tá falando do maior artilheiro da seleção da Holanda. A gente tem Neymar no Brasil. A gente tem Coutinho no Brasil. O que o Paquetá ganhou na... Vou citar outro jogador aqui. Lucas. Pode estar na pior fase da vida. O Lucas é maior que o Paquetá no futebol. Alguém tem dúvida disso? Carreira dele, na vida dele. O que é o Paquetá? Pro futebol brasileiro, jogadorzaço. Inclusive pode cravar na gente. Agora, dizer que é a contratação mais impactante, cara, é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Primeira coisa, o Paquetá, eu não vou entrar nesse assunto lá daquela parada de investigações, porque eu não sei se ele foi inocentado, e é coisa jurídica, então não vale a pena. Mas, eu vou falar pra vocês uma contratação que foi mais impactante que o Paquetá, a vinda do William pro Corinthians em 2021. Verdade, Premier League. Mas assim, quando ele voltou pro Grêmio, até que não, mas naquele ano, quando ele voltou pro Corinthians, sabe, pra mim já foi uma das maiores contratações do futebol brasileiro. Se abusar, até quando o Felipe Luiz foi pro Flamengo, mais impactante que o Paquetá. Como é que o Paquetá, Murilão, vai ser mais impactante que o Neymar? Não é. Que o próprio Memphis. Mas ele precisa ter essas atitudes bizarras aí, porque também, se não fizer isso, ninguém vai lembrar do Rizek, né? Essa que é a verdade. Ele precisa também dar uma movimentada no Instagram e tal, senão ele fica meio esquecido. Cara, é uma forçação de barra, porque assim, em questão de não sei se é a maior contratação da história do futebol brasileiro, acho que tá entre as mais, né? Talvez seja a mais. Em questão de valores, né? Acho que é só por isso. Aí você pode falar, impactante em relação financeira, beleza, é verdade. Mas vocês veem esse exagero todo que o Rica estava falando, que o Kroos estava falando, que a gente percebe isso desde que a gente acompanha futebol. Não é só de agora, não é só esse Flamengo bom aí que joga bola. Era um Flamengo ruim também. De sempre. Sempre foi assim.
Entendeu? Enfim, comenta a opinião de vocês aí, o que vocês acham disso aí, cara. Vamos ficar esperto não, vamos se acostumar. Eu vou dar até uma dica pra vocês, que às vezes se não aguentarem isso, né? E tomara que em alguma transmissão o corintiano, o narrador corintiano lá, o Paulo Andrade, narre o jogo também. Pelo menos para ter essa válvula de escape. Ou então vocês coloquem aí na rádio, em alguma rádio, algum TV Corinthians TV, e aí assistam só a imagem mesmo e coloquem o áudio do jogo, né? Comenta a opinião de vocês, vocês acham tudo isso aí, pessoal? Se tá certo isso aí, se é exagero, enfim, acho que não, né? Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.